Eu me separei dia 10 de janeiro de 2021 e quando foi outubro, mais ou menos, eu recebi uma palavra de resgate. E essa palavra de resgate foi do Guilherme Pereira, que é um profeta muito meu amigo, que mora hoje em Portugal. O Guilherme falou comigo assim: posso te ligar, amiga? Eu queria muito falar com você, quero conversar com você um pouco. Eu falei: claro, pode me ligar. Aí ele me ligou. Aí ele falou assim: Juliana, o Senhor está aqui. Deus está aqui. Eu falei: aqui agora? Aí ele falou assim: aqui agora. Eu falei: tá, e agora? Ele falou assim: eu tenho uma palavra para você. Eu falei: tá, pode falar. Aí ele falou bem assim: o Senhor vai te resgatar. Você vai cuidar de muitas mulheres. E a sua história vai ser contada em vários países. Ah. Aí eu ouvi aquilo ali, eu falei, pensei, louco, coitado, tá? Tipo, muito louco esse cara. Aí eu falei: ok, amém. Eu falo amém? Aí ele falou: você recebe essa palavra? Eu falei: amém. Mas eu não entendia que eu estava falando assim seja essa palavra que o Senhor está me dando. Que assim se compra. Cumpra-se em mim, né? A palavra do Senhor, Maria, né? Falando. E 3 meses depois eu estava convertida. Completamente rendida. Mas assim, você já sabia quem era Jesus? Você já tinha ouvido falar? Como que é essa sua experiência com Jesus pregressa? Entendeu? Porque é a minha curiosidade. Eu acho que é a curiosidade do que vai assistir também. Então. Entendeu? Porque eu estou sendo 100% chulo, assim. Pra mim, o cara não conhece Jesus de jeito nenhum, assim. Tá mergulhado, tipo, tudo quanto que é demônio. Essa é a verdade. A minha percepção de leigo. Então, assim, você já tinha tido alguma experiência com Jesus? Você já tinha ouvido falar? Você sabia quem ele realmente era? Ou algo bem superficial? Então, é muito incrível essa parte, porque do meu testemunho, porque eu conhecia o Jesus do IBGE, que todo mundo fala, né? E o Rosinha da Igreja Católica. Uhum. E eu conhecia a religião, porque quando eu era adolescente, que mudamos para Guarapari, a minha mãe e a minha irmã falavam para a gente poder ir para a igreja. Tinha uma família, a família Silva, que morava do outro lado da rua, que eram donos de uma pousada ali perto, na frente do Lava Jato que a minha irmã morava. E eles eram pastores. Eu lembrei agora, me deu que eu lembrei da esposa desse pastor, que ela faleceu, né, há um tempo. E foi uma mulher que cuidou muito, assim, da gente, sabe? E, tipo, não deu tempo dela ver o que o Senhor fez na minha vida. Mas amém. Aí, o que acontece? Eu conheci a religião, porque eu não tive uma experiência. Então, eu conhecia a religião, ia para a igreja, ficava ali, mas não tinha, assim, não tinha uma transformação, não tinha. E o que acontece? Quando eu ia para a igreja, minha irmã falava assim: acabou o culto, correndo para casa. Eu falava: gente, mas tá, acabava o culto, eu saía correndo para casa. Hoje eu entendo que a minha irmã estava me protegendo. Hoje eu tenho esse entendimento. Mas até então eu não tinha esse entendimento. Então o que ela fazia? Ela ficava, como ela trabalhava pra caramba, que ela tinha um lava-jato, dava assim um certo horário, o final de semana ela ia pra praia, pro quiosque que era do lado, e ficava ali a noite inteira, porque os donos eram amigos dela e tudo mais. Então eu falava com ela: eu posso ficar aqui com você? Ela falava: pode. Aí onde eu queria ficar? Com ela na praia. Então essa adolescente já não ia mais pra igreja. Sim. Entende? Já não queria mais. Então era esse Jesus que eu conhecia, entendeu? Da religião, assim, não tinha intimidade. Só que aí foi me apresentado um Jesus de reino. Quando foi dezembro, eu trabalhava até então com marketing, tinha algumas empresas de marketing, e na época, o criativo do Pablo Marçal começou no meu telefone. Aí teve um dia que eu falei assim: ou o criativo ou Deus quer falar comigo, ou o tráfego pago desse cara é muito bom. É violento. Porque não tem explicação. Eu abria para editar um vídeo, ficava o criativo dele. Eu entrava no YouTube, o criativo do cara. Eu entrava no editor de foto. Eu falei: não, tem alguma coisa errada. Aí teve um dia que eu saí de um ritual, porque com o fechamento do terreiro, por causa do lockdown, eu me enfiei de cabeça no sagrado feminino. Então eu me tornei bruxa do sagrado feminino, bruxa confessa, porque era assim que a gente se intitulava,
e praticante do sagrado feminino. Então fazia cultos, né? Fazia devoção a também elementos da natureza, enfim. Depois a gente volta nisso. Então, o que que acontece? Quando esse criativo começou a me perseguir, eu falei assim, eu vou ver o que que esse cara quer falar. Porque não é normal isso, não. Aí eu vi o vídeo do criativo, falava sobre o chamado dos generais. Eu achei aquilo uma loucura, porque eu não estava entendendo nada negócio de general que ele estava falando. Mas aí o que que acontece? Eu ouvi, aí eu falei assim, eu vou colocar uma palestra desse cara. Eu vou colocar para poder conhecer mais, para poder ver o que ele está falando. E como eu era da física quântica, o que que eu pensei? Quando eu vou dormir, ainda que eu durma, o meu subconsciente vai continuar absorvendo esse conteúdo. Só que aí o que que eu não calculei? Quando a gente dorme, e isso é para você que está nos assistindo, vai ser incrível você ouvir o que eu vou dizer agora. Quando você dorme, o filtro da racionalidade, ele abre na hora. Então, se você precisa aprender alguma coisa, você quer que algo entre, alguma informação entre sem resistência, faça dormindo. Tipo assim, coloca o fone e vai dormir. Jesus tem seus caminhos, né? Nossa, e tipo assim, como eu era do movimento de terreiro, e tipo, eu tinha pavor de crente. Sim. Por vários motivos. Então, assim, na hora que eu coloquei aquele fone e eu me deitei, eu acordei de manhã e eu falei assim, quem é Jesus? Ah. Quem é esse Jesus de reino? Que Jesus é esse negócio de reino? Aí eu fiquei assim, sentado na cama um tempão. Falei, gente, quem é esse Jesus de reino? E isso já estava acontecendo várias coisas, tipo, eu tinha um jardim de inverno dentro da minha casa e às vezes eu sentia o mundo espiritual, o tempo parado, eu chamava pelas entidades, ninguém vinha. E eu sentia que tinha uma movimentação acontecendo diferente, mas eu não sabia explicar. Eu não sabia que o Senhor estava preparando as coisas para me pegar literalmente. Entendeu? Eu não tinha assim... Ele estava falando, não pode caminhar, a curva é na frente, eu vou te pegar. Eu não tinha noção. Então, eu sentada na cama sozinha em casa, eu falei assim... Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Então, tem algo que eu sempre falo. Eu não sei aonde o Senhor está dentro de mim. É um lugar que ainda que eu queira, porque algumas vezes eu quis, pelo percurso, você que passou por vários processos, você sabe do que eu estou falando, não é uma vida... O crente mesmo, que nega-se a si mesmo, que toma a cruz e bota e segue, a vida dele não é uma vida, sim, fácil. É uma vida que você consegue, mas são muitos processos, né? Sim. São muitas coisas. E eu não sei aonde ele está em mim, que eu não consigo simplesmente ir lá e apagar, esquecer tudo que ele fez por mim e tipo, voltar para o mundo, por exemplo. Porque eu já passei situações na própria igreja que foram bem delicadas assim para mim. Eu já passei algumas situações com os cristãos que foi um pouco delicada para mim. Se os meus olhos não tivessem muito fixados no Senhor, era o convite para poder falar, não quero mais isso e voltar para trás, por exemplo.